A janela de transferências do Internacional fechou sem grandes novidades. E o Inter termina esta atividade com 6 reforços e muitas saídas. Quero falar sobre o plano B que o Inter coloca em ação a partir de agora e o quebra-cabeça que o técnico Paulo Pesolano terá de montar visando a final deste domingo contra o Grêmio no estádio Beira-Rio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar as últimas informações do nosso Colorado, então já chega, né? Deixando o teu like, te inscrevendo aqui no canal, ativando as notificações. Faltam menos de 200 inscritos para a gente bater a marca de 133 aqui no canal. Então, te inscreve aí que vai me ajudar demais, tá bom? Sem mais delongas, gente, eu quero falar sobre a janela de transferências do Inter, que para mim é decepcionante, né? Não pelos que chegaram, mas por aqueles que deixaram de chegar, né? Acho que o Inter pecou, né, na ausência de contratar mais um zagueiro para o plantel do Paulo Pesolano, que vai fazer falta. O Inter vai seguir sofrendo defensivamente, né, com as peças que tem, e acho que é uma atitude temerária da direção do Internacional, algo bem parecido com o que o Inter fez ano passado, quando perdeu o Fernando por lesão e acabou não repondo a saída dele, ou repôs, né, trazendo o Richard. Né? O Inter sofreu bastante com isso. O Inter, neste ano, né, foi obrigado a vender o Vitão e não conseguiu uma reposição, não digo nem à altura, que a gente sabe que é bem difícil de achar, né, um zagueiro do nível do Vitão, mas veio apenas o Félix Torres, né, gente, que é um zagueiro que ainda, né, precisa provar, mas a gente vê as outras opções que o Inter tem são claramente insuficientes, então é um risco que eu acho que foi temerário. Mas, de qualquer forma, foram 6 jogadores contratados nesta janela, tá? Matheus Bahia, lateral esquerdo, Rodrigo Vijagra, volante, Kaique, atacante, Paulinho, meia, Alejandro, centroavante e Félix Torres, zagueiro. Foram os nomes que chegaram ao Internacional nesta janela. A direção considera que fez um esforço importante para aumentar as opções do elenco, mas admite, né, internamente e até, né, no off, conversando com a gente, de que o orçamento limitou algumas negociações importantes. Né? Todo mundo sabe que o principal problema ficou na defesa. Né? A comissão técnica queria mais um zagueiro, mas não foi possível. Hoje o setor conta, né, com o Juninho, Vitor Gabriel, Gabriel Mercado e Félix Torres. Estamos falando de 4 zagueiros. Existe ainda, né, um quinto, que é o Cleiton Sampaio, que estava fora dos planos da comissão, mas pode ser que volte, né, a partir do momento que não chegou ninguém e que também não há uma proposta, né, para que ele saia neste momento. Então, o elenco aumentou, mas ainda tem lacunas importantes, né? Quero falar também, gente, sobre saídas de jogadores, porque também foi algo que foi trabalhado pela direção do Inter nesta janela de transferências. Vamos lá, tá? Alguns jogadores encerraram o contrato e deixaram o Inter, tá? Então não teve nenhum custo de transferência aqui, foi só o Inter deixar ir. Oscar Romero, Luca Drummond, Johan e Diego Kozer. Foram 4 jogadores que terminaram o vínculo e o Inter optou por não renovar. Outros foram negociados ou emprestados, tá? Tem aqui o Estevão, que foi emprestado ao Ipiranga de Erechim, o Luiz Otávio, que foi vendido ao Orlando City, o Vitão, que foi vendido ao Flamengo, Ricardo Matias, vendido ao Al-Ahly da Arábia Saudita, Ramon, emprestado ao Vitória, Everton, emprestado ao Santa Clara de Portugal, Ivan, negociado com o Remo, e o Alain Benítez, negociado com o Libertad, além do Gabriel Barros, que rescindiu com o Inter, e o Kehler também, nesta última data de janela de transferências, foi para o Curitiba. Então o Inter entende, né, que foram saídas que deram um alívio na folha, mas como eu disse, né, o orçamento do clube ainda é muito pequeno e por isso, né, o Inter não contratou um zagueiro, mesmo que eu acho que teria de fazer um esforço. Gente. É uma situação que me deixa bem preocupado. Tá bem? Antes da gente avançar para a nossa próxima pauta aqui, eu quero falar da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo. Paga o IPVA de 2026, tu ainda não pagou, com 20% de desconto, usando, né, os descontos de bom motorista e bom cidadão. E ainda por cima, lá depois que tu terminar toda, né, a tua compra, tem o cupom COLAR20, que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay para quitar IPVA, licenciamento, multa ou qualquer outra pendência do teu veículo com eles, tá bom? O link está aqui na descrição do conteúdo. Mesmo com o fechamento da primeira janela, gente, o mercado ainda não acabou para os clubes brasileiros. E isso envolve, obviamente, o Internacional. Entre 4, ou seja, hoje e 27 de março, os times da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro
podem contratar ainda qualquer jogador que tenha atuado por um campeonato estadual. Esta é uma janela exclusivamente doméstica da CBF, tá? Ou seja, o Inter ainda pode reforçar o seu elenco, mas apenas com atletas que disputaram o campeonato estadual nesta temporada, tá? Como os principais estaduais terminam no começo de março, muitos jogadores ficam livres nesse período, né? Por isso o clube trabalha com esta possibilidade, principalmente tentando preencher a lacuna da zaga. Se não acontecer agora nesta contratação, o Inter poderia voltar a contratar somente a partir da segunda janela internacional, que vai abrir só no dia 20 de junho e vai até o dia 11 de setembro. Então, assim, foi uma janela que o Inter já fez alguns movimentos históricos, né? Se a gente for lembrar, o Inter trouxe o alemão, né, nessa janela, lá em 2022, o Inter trouxe o Rômulo do Atlético, o Inter trouxe o Jean Dias do Caxias, o Inter trouxe o próprio Gabriel Barros, né, do Ituano, né? Então fez apostas que deram certo, né? Citei dois exemplos claros aqui, Alemão e Rômulo, e trouxe outros que deram muito errado. Então é a tentativa que o Inter vai ter que fazer. Se especulou nos últimos dias, né, o zagueiro Dantas, que está no Novo Horizontino, que disputa a final neste momento, né, do Campeonato Paulista com o Palmeiras, mas a leitura do Inter, pelo menos lá em Belém, quando eu perguntei para a direção do Inter sobre o assunto, era de que era um jogador muito jovem, que o Inter precisava de um cara mais experiente para dar conta do recado. Não sei se isso mudou, mas o fato é, né, que o Inter tem um problemaço aí para a zaga. Problemaço também tem o Pesolano, né, para o jogo de domingo contra o Grêmio, tem que reverter um 3-0 e tem, né, um desfalque importantíssimo, né, a ausência de Bernabei, que foi expulso, e ele é um jogador que não tem substituto, né, dentro do plantel até tem, né, o Matheus Bahia, mas ele não pode jogar pelo Campeonato Gaúcho porque não foi inscrito a tempo, né, nesta competição. A tendência maior é do Aguirre jogando como um lateral esquerdo e o Bruno Gomes sendo mantido na lateral direita, tá? Essa é a opção que menos muda o modelo do time, tá? Mas existe um problema. O Bernabé é um cara muito ofensivo e o Inter, né, tem que ajustar a forma de atacar porque precisa ganhar o jogo, não só ganhar como fazer resultado. Outra possibilidade, né, que vem sendo trabalhada nos bastidores é o esquema com 3-5-2, com Mercado, Félix Torres e Vitor Gabriel na linha de três zagueiros, Bruno Gomes como um ala pela direita e o Vitinho do outro lado, né, como um ala pela esquerda. E aí deixando o Inter um pouquinho menos agressivo, tá? Então é um quebra-cabeça que o Pesolano vai ter que montar na cabeça aí, porque é uma sinuca de bico que mostra também, né, tudo aquilo que eu falo aqui sobre a falta de planejamento do departamento de futebol, que não entregou um lateral esquerdo a tempo das decisões do Campeonato Gaúcho. Tá bem? Deixa eu te lembrar que hoje tem a final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Novo Horizontino, jogo de ida, tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana, tem Libertadores da América, tem Campeonato Inglês, tem muitos jogos e você já sabe, né? O teu palpite está lá na KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Sempre lembrando, né? Jogue com responsabilidade, porque a KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos. Então, vai lá, porque tem a chance extra rolando. Se teu palpite não bater, você pode, né, ter até R$ 20 em apostas grátis para palpitar de novo. Tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!